Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado você também que nos assiste pelo canal do YouTube, nessa transmissão ao vivo. Você que vai assistir também depois, do culto gravado, que Deus abençoe você. Queridos, é sempre um desafio pregar nessa igreja. Ver esse povo todo na minha frente, dá um nervoso, é inevitável isso acontecer. Eu acredito que isso acontece com todos os pregadores que vêm aqui. Mas Deus vai nos dar a graça, Ele nos dá a graça. Queridos, é uma alegria ter essa oportunidade de compartilhar a mensagem com vocês, nesse momento de estudo da Bíblia. E deixa eu me apresentar aqui, talvez muitas pessoas não me conheçam. Meu nome é Emerson Brito, tenho 34 anos, sou membro desta igreja desde o ano de 2021, tá? E para mim é uma alegria fazer parte dessa igreja. Então, se você ainda não me conhecia, me chamo Emerson Brito, tá? Você que nos visita nessa manhã, também seja muito bem-vindo. Você que está pela primeira vez, que está na segunda vez, terceira, o conselho que eu lhe dou é, permaneça para sempre. Amém? Queridos, sem demora, eu quero convidar você já a pegar sua Bíblia impressa, sua Bíblia no celular, no seu smartphone, no seu iPhone, no seu iPad, enfim. Pegue aí e nós vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus. Primeiro sábado de mordomia do ano. O tema hoje é sobre mordomia cristã. Que inclusive mordomia cristã faz parte do corpo de 28 crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Está na crença de número 21, na doutrina da vida cristã. E esse é um tema muito importante para a igreja, mas também vale lembrar que, quando se fala de mordomia, as pessoas atrelam muito a questão do dízimo, das ofertas, só que mordomia não é só isso. Mordomia abrange muito mais. Esse é somente um aspecto da mordomia, e é o que nós vamos aprender hoje. Todos pegaram sua Bíblia, todos estão com a Bíblia aberta aí, então eu quero convidar você nesse momento a fazer uma oração juntamente comigo, porque acima de tudo, eu quero e eu preciso que Deus fale conosco. Ore comigo em nome de Jesus. Santo Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Neste momento, Senhor Deus, a palavra vai estar aberta e te pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor. Quero ser apenas aqui um instrumento em tuas mãos, para abençoar a tua igreja e que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha nos iluminar a mente, o entendimento, para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco e, acima de tudo, colocarmos em prática os ensinamentos da tua palavra. É isso que te pedimos, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pegue sua Bíblia e abra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15, lá no início de tudo. Todos acharam Gênesis capítulo 2, verso 15? Muito bem. Diz o texto, acredito que o texto já está na tela. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Queridos, na lição dessa semana, na lição da Escola Sabatina, aqueles que estudaram, nós aprendemos 5 aspectos da soberania de Deus. A primeira, Ele é o quê? Criador. A segunda, Ele reina, Ele governa sobre toda a terra. A terceira, Ele é aquele que cumpre com as suas alianças. Ele tem uma aliança fiel e verdadeira. A quarta, ele é juiz. E a quinta, ele tem uma lei perfeita, uma lei justa, que rege também todo o universo e também a terra. E no tema de hoje sobre mordomia, nós vamos também abordar sobre 2 aspectos da soberania de Deus, que é exatamente ser criador e ser governante. O tema da mensagem é mordomos com propósito. E sabe de uma coisa interessante? É que a palavra de Deus aqui, ela nos revela
que primeiramente Deus é o nosso Criador. Revela também que Deus formou o homem e colocou o homem, na verdade, dotou o homem de inteligência, sabedoria, discernimento. E uma dessas capacidades que para mim eu acho que a mais importante é a capacidade de tomar decisões conscientes e também inteligentes. Eu posso chamar isso de livre-arbítrio. Deus nos dotou dessa capacidade. E nós sabemos também que Deus, ele é infinito em suas obras. E Deus, por ser infinito, ele tem infinitos propósitos para cada um de nós. Infinitos propósitos para cada um de nós. E dentre desses infinitos propósitos, irmãos, que Deus tem para cada um de nós, nós vamos aprender alguns desses aspectos, alguns desses propósitos com relação à mordomia cristã. A primeira que nós podemos ver de acordo com esse texto é que depois de Deus ter formado o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, Deus colocou o homem aonde? No jardim. Quem que plantou esse jardim? Criou esse jardim? O próprio Deus. E Deus deu uma missão ao homem. A missão de quê? Cultivar e guardar. Para cultivar e o guardar. A palavra cultivar aqui no hebraico é abad, que significa trabalhar, servir em função. E a palavra guardar é chamar, que significa manter, vigiar, preservar. Então vamos dizer o seguinte, que a missão que Deus deu ao homem lá no início, lá em Gênesis, foi para ser um mordomo, um administrador da criação divina. O homem precisaria trabalhar em serviço da manutenção e preservação do Jardim do Éden. Então, a primeira missão que Deus deu ao homem foi essa: cultivar e guardar, preservar aquilo que Deus havia criado. E Deus deu o privilégio tão grande do homem, para o homem, de nomear a criação. Deus deu esse privilégio, essa responsabilidade ao homem de nomear a criação. Gênesis capítulo 2, versos 19 e 20, vai dizer que Deus disse para o homem dar nome a todos os animais. Que privilégio! Agora, quando Deus coloca o homem no jardim do Éden para cultivar e o guardar, aprendemos uma lição muito importante aqui. Enquanto o homem estava trabalhando, enquanto o homem estava cultivando, guardando, preservando o jardim do Éden, Deus também estava trabalhando o homem. Para quê? A fim de que ele desenvolvesse habilidades e entendesse na sua prática a forma como Deus trabalha, mantendo, guardando, preservando, cuidando da sua criação. Isso me faz lembrar até de um episódio bíblico que se encontra em João capítulo 5, quando Jesus curou um paralítico lá no tanque de Betesda. E os fariseus questionando Jesus, como é que você tem coragem de fazer isso, trabalhar no sábado? Para os fariseus, curar alguém era trabalhar, como diz o mandamento para não fazer. Mas a gente sabe que cura no sábado não é um trabalho, como diz o mandamento. E me chama a atenção a resposta de Jesus para os fariseus. Jesus falou: meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Isso se encontra em João capítulo 5, verso 17. Então, o pai trabalha até hoje, e Jesus trabalhava também em função do quê? Da manutenção, da preservação. Aquele homem precisava ser curado, ele estava precisando de uma manutenção, e Cristo foi lá e consertou a sua criatura, vamos dizer assim. Querido, ao homem, Deus deu o privilégio de ser o gestor, administrador da sua criação. Agora, sabe o que isso significa? Primeiro, guarde bem essa frase que eu vou dizer para você. Mordomia cristã é um chamado divino. E a essência desse chamado é a administração, o cultivo, a preservação, a manutenção de tudo o que pertence a Deus. Então nós somos responsáveis.
por tudo que pertence a Deus, porque Ele nos colocou como mordomos, como verdadeiros administradores. Segundo, guarde essa frase também, mordomia cristã é o ato responsável pelo uso e o cuidado com aquilo que Deus nos confiou. Aí, eu quero agora iniciar com uma pergunta. O que Deus nos confiou? É o que nós vamos aprender a partir de agora. O que Deus nos confiou? Primeiro de tudo, irmãos, Deus, Ele é o quê? O Criador. Deus, Ele nos deu vida. Esse é o principal de todos os dons que Deus nos deu. A vida. Se você hoje está aqui, nesta igreja, é porque Deus deu vida a você. Amém? Então diga, igreja, Deus me deu vida. De novo, para ficar bonito. Deus me deu? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus pertence a vida. E nós devemos nossa vida a Deus. Por quê? Porque fomos comprados, resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Então, Deus, Ele é o dono da nossa vida primeiro, porque Ele é o nosso Criador. Segundo, porque Ele é o nosso Redentor. Fomos comprados por preços de sangue. Atos capítulo 3, verso 15, Pedro fala que Jesus, Ele é o autor da vida. Nossa vida pertence a Ele. O que mais Deus nos confiou? Deus nos confiou um corpo físico. Deus nos confiou um corpo físico. Esse corpo aqui, esse corpo seu aí, não pertence a você mesmo. Texto na tela, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 19 e 20. Veja o que diz esse texto. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O contexto aqui, dessa passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, Paulo está orientando a igreja de Corinto a fugir da sensualidade e da impureza. Era isso que ele estava fazendo. Mas o cuidado com o corpo, ele pode abranger também, não somente isso, não a questão estética do exterior do corpo, mas também o interior do corpo, esse cuidado. Veja, através do corpo, Deus nos concedeu o privilégio de desenvolver capacidade física e mental, visando alcançar o máximo de nossas habilidades e oportunidades. E se nós procedermos dessa maneira, com o cuidado com o nosso corpo, daremos honra a Deus, sendo bênçãos aos nossos semelhantes e glorificando a Deus através do nosso corpo. Então lembre-se de uma coisa, você é gestor também do seu próprio corpo. O mundo prega, meu corpo, minhas regras. A palavra de Deus diz, esse corpo não pertence a você mesmo. Esse corpo é santuário do Espírito Santo, é morada de Deus. O que mais Deus nos confiou, irmãos? Deus nos concedeu também talentos e dons, aptidões especiais. Veja, tem pessoas que têm habilidades para fazer várias coisas. Isso é uma capacidade espiritual, é uma capacidade especial. Sabe de uma coisa? Leia comigo, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Olha o que esse texto diz com relação aos talentos e aos dons. Diz assim: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que estão utilizando para se ajudarem mutuamente uns aos outros, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. Se você é chamado para falar, então fale como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Se você é chamado para ajudar os outros, faça-o com todas as forças e a energia que Deus lhes concede,
a fim de que ele seja glorificado por meio de Cristo Jesus. A ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Ei, Cristo te capacitou, Deus capacitou a você com dons e talentos, habilidades especiais. Se você, veja, uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar aqui, lá em Gênesis, Deus deu a missão do homem de fazer o quê? Cultivar e guardar o jardim. Então vamos dizer assim que a primeira profissão do homem foi ser um jardineiro, cuidar. Se você é um bom jardineiro, faça isso para a glória de Deus. Se você canta bem, faça isso para a glória de Deus. Se você fala bem, faça isso para a glória de Deus. Se você é uma pessoa amigável, consiga amigos para a glória de Deus e para trazer para o reino de Deus. Enfim, se você ensina bem, é um bom professor, use isso para a glória de Deus. E sabe de uma coisa interessante, irmãos, também? É que isso me faz lembrar da parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, dos versos 14 a 30. E o ensino geral dessa parábola é multiplicar os dons e talentos que Deus nos concedeu. E o que aqueles que foram aprovados na parábola fizeram? Aquele que recebeu 2, Senhor, aqui está mais 2. Aquele que recebeu 5, Senhor, aqui está os 5 e mais 5. Então, a frase que eu tenho para você é: use seus talentos para a multiplicação de pessoas ao reino de Deus. Dê o seu melhor para o Senhor. O que mais Deus nos confiou, irmãos? Deus, Ele é o Criador do tempo. Atos capítulo 17, verso 26, diz que de um só, Deus fez toda a raça humana para habitar toda a terra e fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus criou o tempo e Ele também nos concede esse tempo. Precisamos também ser gestores, administradores do tempo. O tempo ele é tão importante, irmão, tão importante, porque a boa administração do seu tempo te proporcionará uma boa administração da sua vida. Se nós administramos bem o tempo que o Senhor nos deu, teremos uma vida organizada, uma vida para a glória de Deus. Todos os dias, Deus nos concede 24 horas. E dessas 24 horas fica a pergunta: quanto tempo dedicamos para Deus? Precisamos dedicar um tempo para Deus durante esse período de 24 horas. Porque a vida cristã, e a mordomia cristã envolve consagração. Consagração através da oração, consagração através do estudo da palavra, consagração através de uma vida dedicada e piedosa diante de Deus. Isso também é ser um mordomo. Você está gerindo o tempo. Veja, por exemplo, o que diz Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Se puder colocar o texto na tela. Diz assim: portanto, vede que andeis prudentemente, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, pois os dias são maus. Aproveitando cada oportunidade. Na semana, temos 7 dias. E desses 7 dias, Deus nos deu quantos dias? 6 dias. 6 dias para os nossos afazeres pessoais, para trabalhar em busca de nossas necessidades básicas e interesses pessoais. No entanto, o 7º dia pertence a quem? Pertence ao Senhor. Pertence a Ele. E veja bem, para o nosso próprio benefício físico, mental e espiritual, Deus nos faz uma santa convocação para cessar as obras pessoais e dedicar esse tempo integralmente a Ele. É o que você está fazendo agora, nesse momento. E eu creio que é o que você vai continuar fazendo também depois que sair daqui. Agora eu preciso falar uma coisa para vocês. Guarde essa frase.
Administre bem o tempo que Deus lhe deu, para que você não peque roubando o tempo que pertence a Ele. Administre bem o tempo que Deus lhe deu, para você não pecar roubando o tempo que pertence a Ele. Por isso é importantíssimo a nossa gestão, a administração do tempo durante a semana, para que durante o sábado nós não venhamos fazer aquilo que deveria ter feito durante a semana. O que mais Deus nos confiou? E aqui está agora o quinto e último aspecto daquilo que Deus, Ele nos confiou. Deus nos confiou e Deus nos concede posses materiais. E aqui eu quero voltar lá para o início de novo. Deus concedeu ao homem o privilégio de quê? De ser o administrador do jardim. Deus deu a responsabilidade para o homem ser o administrador, mas também de usufruir de tudo o que estava à disposição dele. O que Deus disse para o homem? Comei de toda a árvore que se encontra no jardim. Porém, Deus fez uma única restrição: para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse, certamente morreria. Sabe, essa restrição que Deus fez ao homem, Deus deu tudo nas mãos do homem, mas lhe deu uma restrição também. Sabe por que Deus deu essa restrição? Essa restrição deveria lembrar o homem que que o mesmo deve fidelidade e obediência a Deus. E a desobediência a Deus causaria a perda da vida, que Deus já tivera dado a ele de forma gratuita. Agora, outra coisa que o homem precisaria lembrar: o homem deveria lembrar que Deus é o verdadeiro proprietário, é o verdadeiro administrador, é o soberano e tem autoridade final sobre toda a terra. Aquela árvore simbolizava ali a soberania de Deus. Olha, eu estou te dando tudo, mas isso aqui é meu, não toque. Após a desobediência, irmãos, do homem, então Deus já não poderia mais provar a fidelidade do homem por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele já tinha transgredido, comeu. Mas a humanidade, ela precisaria lembrar ainda que Deus é soberano sobre todas as coisas. Precisaria lembrar que a fonte de todo bem e todo dom perfeito vem de Deus. Necessitaria lembrar que Ele é quem nos capacita e nos dá forças para adquirir as posses materiais. Veja o que diz, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. Acompanhem comigo aí. Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. Diz assim: não diga, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou a seus antepassados, conforme hoje se vê. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Precisamos lembrar que tudo o que possuímos, tudo o que temos, pertence ao Senhor. E o texto de Provérbios é interessante porque ele diz: honra ao Senhor com o quê? Com os teus bens, com as tuas posses. E isso nós precisamos entender, como que nós devemos honrar a Deus. Veja bem, nós temos uma cultura
todos os anos, comemorar o quê? A data do aniversário, né? Em gratidão a Deus, você vai comemorar o seu aniversário. E aí você convida os seus amigos, os seus familiares, você faz uma festa. Nesse momento, ali naquela festa, tem um momento especial, que é o momento do quê? Os parabéns, né? Todo mundo se reúne, vai cantar os parabéns para o aniversariante. Depois disso, é pedido para o aniversariante fazer o quê? Um discurso, geralmente, né? E ali ele vai ser, naquele discurso, ele vai expressar sua gratidão a Deus, por mais um ano de vida, né? Enfim, mas tem um outro momento ainda, que geralmente as pessoas perguntam, quando o aniversariante tem um bolo ali, e a pergunta é, para quem vai ser o primeiro pedaço do bolo? E aquela pessoa, com certeza, ela vai dar o primeiro pedaço de bolo para quem ela ama, para quem ela tem muita consideração, para quem ela julga ser importante para a sua vida. Isso é o quê? Um gesto de honra. Você está honrando aquela pessoa que você ama, dando o primeiro pedaço do bolo do seu aniversário. E aqui, eu quero fazer uma pergunta para você, bem interessante, mas fique com você. Em todos os aniversários que você comemorou, quantas vezes você deu o primeiro pedaço de bolo para Deus? Não precisa responder, porque quando me veio essa pergunta na mente, eu também senti. Honrar a Deus com as nossas posses, com nossos bens materiais. E o texto diz, honra a Deus com o quê? Com as primícias, com o melhor. E Deus, para fazer o homem lembrar disso, que Ele é o soberano de todas as coisas, que Ele é quem dá força, que Ele tem autoridade sobre tudo, Deus instituiu o sistema dízimos e ofertas. Através dos dízimos e ofertas, Deus nos lembra que tudo pertence a Ele. Devolvemos o dízimo, porque o Senhor disse que é dele. Devolvemos as ofertas em forma de gratidão, e é proporcional às bênçãos que você recebe, e é proporcional também àquilo que estiver proposto no seu coração. Porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Não é por força e nem por constrangimento. É por alegria, é por honra, é por amor, é por gratidão. E para a gente entender tudo isso, irmãos, a gente tem que voltar lá para o início. Lembrar que Deus, Ele é o dono da nossa vida. Lembrar que Deus, Ele é dono do nosso corpo. Lembrar que Deus, Ele é dono do nosso tempo. Lembrar que Deus é o dono de tudo, das nossas posses materiais. E nesse momento agora, quero falar algo muito importante para a igreja, para esta igreja. Eu sei que todos têm um sonho dessa igreja. Olha, essa igreja está lotada. Tem sábados aqui que falta lugar para as pessoas. E nós temos o sonho de ampliar essa igreja, para dar mais também um conforto para os membros e principalmente para aqueles que nos visitam. Não somente para os adultos, mas também para as crianças. Enfim, nós consideramos e julgamos que esta igreja, este templo físico, é a casa de Deus. E se torna a casa de Deus quando todos nós nos reunimos aqui. Só que esse sonho de ampliação, de reforma, de melhoria, não é um sonho somente do pastor. Não é um sonho somente do Emerson. Não é um sonho somente da liderança dessa igreja. Precisa ser o sonho de todos nós, de cada um de nós. E como que esse sonho vai se realizar? Quando todos nós devolvermos aquilo que é de Deus e aquilo que é para a causa de Deus. A igreja adventista é uma igreja super organizada. Se você procurar no Google e colocar lá qual é a igreja mais organizada do mundo, não se assuste, vai aparecer Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas isso não é para a glória da igreja, é porque a igreja tem foco numa missão, a missão de pregar o evangelho a todas as nações. E para essa igreja continuar sendo organizada, os membros também precisam se organizar.
Então, queridos, pensem nisso. Faça um voto com Deus. Quando eu falo um voto, eu falo de um pacto. Se você é ofertante, estabeleça um pacto com Deus. A Bíblia não estipula valores, é conforme o seu coração, conforme as bênçãos que você recebe, conforme a sua gratidão, conforme o seu amor, conforme a honra que você tem para com Deus. E para concluir, eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus, Ele é o doador e dono, mais uma vez, para não esquecer, do nosso corpo, do nosso tempo, dos nossos talentos, das nossas posses materiais. E através de tudo isso devemos honrar a Deus e glorificar a Deus. Porque, acima de tudo, Deus, Ele é o dono da nossa vida. Primeiro, porque Ele é o nosso Criador. Segundo, porque Ele é o nosso Redentor. Ele comprou a minha vida e a sua vida com um preço de sangue. Em sua dimensão mais ampla, mordomia cristã, com propósito, envolve o uso sábio e abnegado da sua própria vida. Grave isso. Em sua dimensão mais ampla, mordomia cristã com propósito, envolve o uso sábio e abnegado da sua própria vida. Mordomia cristã com propósito é a demonstração de fé e lealdade ao nosso Deus, honrando a Ele através de tudo aquilo que Ele nos confiou. Um exemplo de fé e lealdade a Deus vemos na vida de Abraão, que por sinal é considerado o quê? O pai da fé. Como diz Hebreus capítulo 11, versos 17 a 19, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente a promessa, a quem tinha dito, em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Sabe o que isso significa? Que Abraão, ele depositou toda a sua confiança nos desígnios e nos propósitos de Deus. Ele simplesmente fez aquilo que Deus pediu para ele fazer, mas ele também considerou que Deus, por ter prometido, dado a promessa através de Isaque, que a descendência dele seria imensa, ele considerou, olha, Deus está me pedindo, mas eu também acredito que Deus pode ressuscitar o meu filho. Isso é fé e fidelidade a Deus, confiança nos desígnios de Deus. E é por isso que, para finalizar, o quarteto Gênesis, eles irão cantar agora uma música. Essa música, ela é um chamado divino, irmãos, um chamado para entregar a sua vida, é um chamado para entregar ao Senhor a sua vida, o seu melhor ao Salvador, é um chamado para entregar e ser submisso e confiar nas maravilhas do Senhor Jesus. Lembre-se que, acima de tudo, Deus é o dono da nossa vida. Lembre-se que mordomia cristã é o uso sábio e abnegado da própria vida. Nós fomos chamados para sermos gestores de Deus, administradores do reino de Deus. Esse é o chamado divino e especial que Deus tem para cada um de nós. Percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição.
Um dia logo bem cedinho, sai com Isaac viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha põe-se de joelhos a orar. 3 longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto um punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Vem, entrega tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Botou completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim. Por mais louco que pareça, seu amor jamais nos deixa. Seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Amém. Deus seja eternamente louvado. Convido a igreja a ficar de pé nesse momento. A palavra de Deus diz que não é por força nem violência, é pelo seu Espírito. Só vamos entender de forma plena o que é mordomia cristã quando dedicarmos a nossa vida para o Senhor, entregarmos a nossa vida verdadeiramente a Ele, de todo o coração, de toda a alma, como diz a palavra de Deus. Eu quero que você nesse momento, mais uma vez, ore comigo. Santo Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, louvamos e exaltamos, Senhor Deus, o Teu santo nome, mais uma vez. Primeiro porque o Senhor é o nosso Criador. O Senhor é quem tudo criou, todo o universo, Senhor Deus, o Senhor formou. O Senhor também é nosso governante, o Senhor reina sobre nós. E a Ti, Senhor Deus, pertence toda a soberania. O Senhor é um Deus que cumpre perfeitamente as suas alianças. O Senhor é fiel e justo também nos seus juízos
E é por isso que nós temos certeza do perdão que há em Cristo Jesus. O Senhor também rege todo o universo através da tua santa lei, que é perfeita, justa e agradável. E aqui nós te pedimos, Senhor Deus, força, poder do teu Santo Espírito, para entendermos e sermos fiéis e obedientes à tua palavra, fiéis e obedientes aos teus mandamentos. E através disso, Senhor Deus, possamos entender e administrar de forma perfeita, como diz a tua palavra e como o Senhor quer, a nossa vida, o nosso corpo, os nossos talentos, o nosso tempo e as posses que o Senhor nos confia. Esteja conosco, Senhor Deus, todos os dias, como a tua palavra assim promete, todos os dias até a consumação dos séculos. Que possamos de fato, Senhor Deus, dentro do nosso coração, honrar o Senhor através de tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Desde já te pedimos o restante de sábado abençoado, na tua presença, continuando, Senhor Deus, nessa consagração, durante o teu santo dia que o Senhor estabeleceu, desde a criação também. Nos despede em paz e em segurança agora para os nossos lares, que possamos chegar em casa, Senhor Deus, tranquilos, em segurança, e agora se reunirmos em famílias, para fazermos também ali um momento de refeição com os nossos familiares. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.